Na aula de hoje apresentaremos os conceitos de reflexão e refração e como as teorias corpuscular e ondulatória explicam esses dois fenômenos. Definiremos também o índice de refração absoluto de um meio e o caminho óptico associado à trajetória descrita pela luz. Os fenômenos da reflexão e da refração ocorrem quando a luz incide na interface entre dois meios de propriedades materiais diferentes, dois meios com características diferentes. Aqui na figura 2.8, nós temos uma representação da incidência da luz nesse tipo de interface. A figura 2.8 ela representa o que nós chamamos de plano de incidência. E sobre esse plano de incidência estão o raio incidente P1P, o raio refletido P'1 e o raio refratado P2, além da reta normal, a superfície que divide os meios 1 e 2. Ok, mas o que a experiência diz? A experiência diz que um raio incidente P1P vai dar origem a um raio refletido P'1 e um raio refratado P2. Os dois fenômenos, reflexão, quando o raio incide e retorna ao meio de origem, e refração, quando o raio luminoso ele passa de um meio para outro meio de características diferentes, eles vão ocorrer simultaneamente. Podem haver situações em que um fenômeno seja predominante em relação ao outro, ou seja, eu posso ter uma porção maior da luz sendo refletida e, consequentemente, uma menor porção do raio incidente sendo refratada e vice-versa. Isso vai depender geralmente do ângulo de incidência do raio luminoso incidente. A lei da reflexão diz o seguinte, que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares e que o ângulo de reflexão θ1' é igual ao ângulo de incidência θ1. Já a lei da refração, descoberta por Snell em 1621, diz o seguinte, que o raio incidente, a reta normal e o raio refratado são coplanares e que a razão entre o seno do ângulo de incidência pelo seno do ângulo do raio refratado vai ser igual a uma constante que se chama índice de refração do meio 2 relativo ao meio 1. Esse índice de refração relativo ele representa a descontinuidade das características físicas na interface. Quanto maior for o índice de refração, maior vai ser a descontinuidade entre os meios 1 e 2, Isso no caso do índice de refração relativo. Quanto maior for o índice de refração relativo, maior vai ser a descontinuidade representada entre os dois meios que geram a interface, que formam a interface. Quando o índice de refração relativo em N1,2 é maior do que 1, nós dizemos que o meio 2 é mais refringente que o meio 1. E o raio refratado ele vai se aproximar da normal, ou seja, θ2 vai ser menor do que θ1. Isso ocorre quando o raio luminoso passa do ar para a água, ou seja, se o meu meio 1 for o ar atmosférico e o meio 2 for a água, o raio refratado ele vai se aproximar da normal. Ele vai fazer esse desvio em direção à reta normal. E o oposto, quando N1,2 é menor do que 1, indica que o meio 2 é menos refringente que o meio 1. E o raio refratado se afasta da normal, ou seja, eu teria um θ2 maior do que θ1. Bem, nós vamos ver agora como se explicam as leis da reflexão e da refração nas teorias corpuscular e ondulatória. Nós vamos ver inicialmente como a teoria corpuscular tratava a reflexão e a refração, e em seguida nós vamos ver como a teoria ondulatória abordava as mesmas duas leis. Bem, a explicação da reflexão pela teoria corpuscular ela é simples. Ela diz o seguinte, se uma bola de tênis sofre uma reflexão elástica no solo, isso a bola incidindo
obliquamente, né, a princípio. Se a bola de tênis sofre uma reflexão elástica no solo, a componente vertical da sua velocidade se inverte sem que a componente horizontal se altere, o que implica na igualdade entre o ângulo de reflexão e o de incidência. Bem, então como nós acabamos de ver, a teoria corpuscular não teve nenhum problema em explicar a reflexão através da colisão de um corpúsculo numa superfície rígida. O corpúsculo incidiu obliquamente sobre a superfície, a sua componente de velocidade vertical inverteu o sentido e a componente horizontal manteve o seu sentido intacto, né, em relação ao momento anterior à colisão. E com isso, né, pela simetria do movimento, concluiu-se que o ângulo de incidência era igual ao ângulo de reflexão. Nós vamos ver agora que, ao explicar a teoria da refração, ao explicar a lei da refração pela teoria corpuscular, vai surgir aí uma incongruência com relação à velocidade após a luz formada por corpúsculos refratar na água. Então, a explicação corpuscular da refração, ela é a seguinte. Vamos supor que você lance uma bola de tênis obliquamente em direção à água, né? A bola passando do ar para a água. Você vai ter a mudança de meio da luz corpuscular, vamos dizer assim. E ao incidir na água, a bola ela vai alterar a sua trajetória original, que seria AD, se não houvesse a mudança de meio, para a trajetória a partir de B, né? Ela vai vir de A até B e a partir de B ela vai desviar para I. Então, ao invés de ela fazer o trajeto AB, BD, a luz, né, no formato de corpúsculo, ela vai fazer a trajetória AB, BI. E como há essa mudança de meio, segundo a teoria corpuscular, a luz ela vai perder parte da sua componente vertical ao se colidir, né, ao colidir-se na interface que divide os dois meios, fazendo com que ela se desloque dentro da água com uma componente vertical menor do que ela tinha antes de incidir no segundo meio. Então não é só a componente vertical que é menor. A velocidade, né, se a gente falar em termos de vetor resultante, a velocidade resultante é menor quando o corpúsculo de água, vamos dizer assim, passa do meio 1 para o meio 2. Então a velocidade da luz na água, segundo a teoria corpuscular, seria menor. Bem, então nós temos que a velocidade na água, V2, é menor que a velocidade no ar. Nós temos também que a velocidade, a componente horizontal da velocidade não se altera, V2t é igual a V1t. E nós sabemos também que a componente vertical ela se altera, né, fazendo com que V2n seja menor do que V1n. O que nós vamos fazer agora é buscar uma relação que me dê a razão entre o seno do ângulo de incidência pelo seno do ângulo de refração. Okay? Então, nós vamos partir dessa relação aqui, dessa segunda relação que nós colocamos, que vai me dar o seguinte. Ó. Então, como V2t é igual a V1t, nós temos... Então, de acordo com a construção do nosso gráfico, nós temos que V2t vai ser igual a V2 seno de θ2. Então, isso aqui vai ficar V2t igual a V2 seno
de θ2. Da nossa relação, nós temos que isso aqui é igual a V1t, onde V1t, de acordo com a construção do nosso gráfico, vai ser igual a V1, que multiplica o seno de θ1. Isso aqui é a relação 2.4. Bem, continuando, nós vamos encontrar que o seno de θ1, deixa eu botar mais para baixo aqui um pouquinho. Nós encontramos que o seno de θ1 dividido pelo seno de θ2 vai ser igual a V2 sobre V1. E da lei de Snell-Descartes, né, nós obtemos que o índice de refração relativo, N12, vai ser igual a V2 sobre V1. Bem, e eis que surge a nossa incongruência. De acordo com a teoria corpuscular, V2 é menor que V1, certo? Só que nós temos da experiência que o índice de refração na passagem da luz do ar para a água, ele é maior do que 1. E se ele é maior do que 1, essa igualdade aqui, ó, não é possível, né? Eu teria que ter um índice de refração relativo menor do que 1 na passagem do ar para a água, certo? Então, como θ1 é menor que θ2, nós temos que o seno de θ1 é também menor que o seno de θ2. E a 2.4, que é essa relação aqui em cima, ela teria que fornecer V2 menor que V1. Então, como eu acabei de dizer, como o índice de refração relativo N12 é maior do que 1 para a interface ar-água, a velocidade na água deveria ser maior que no ar, certo? Então, a teoria corpuscular ela também não explica por que parte da luz se reflete e parte se refrata. Ela trata os fenômenos separadamente, ela não apresenta uma relação entre eles. Acabamos de ver a abordagem que a teoria corpuscular dá aos fenômenos da reflexão e da refração. Nós vimos que na descrição da reflexão não houve nenhum problema para a teoria corpuscular, mas que ao se analisar a refração do ponto de vista da teoria corpuscular, havia uma incongruência entre o índice de refração observado na experiência com os valores esperados para a velocidade quando a luz mudava de meio, né? Passava de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Um dos principais problemas da teoria corpuscular é que ela não explica a reflexão e a transmissão parciais. Esse problema ele não é enfrentado pela teoria ondulatória, uma vez que se nós prendermos duas cordas de densidades diferentes, a onda que chega à junção dessas duas cordas ela é parcialmente refletida e parcialmente refratada, né? Então, nesse caso, a teoria ondulatória ela vai satisfazer essa situação observada para a onda luminosa, né? Onde parte da onda luminosa é transmitida e parte é refletida ao incidir numa interface que divide dois meios com características diferentes. Bem, para explicar a lei da reflexão pela teoria ondulatória, nós podemos utilizar o princípio de Huygens e o conceito de ondas secundárias. Aqui na figura 2.11, nós temos duas frentes de onda. A frente de onda incidente, que P1, e a frente de onda refletida, Q1'P.
Essa frente de onda incidente, ela forma um ângulo θ1 com a superfície, com a interface que divide os meios, e é também o ângulo formado entre o raio incidente, o raio de onda incidente, e a reta normal à superfície. Essa onda, essa frente de onda Q, P1, ela demora um tempo t igual a d sobre V1 para incidir completamente sobre a interface, ou seja, o ponto P1 vai levar um tempo t igual a d sobre V1 para chegar no ponto P da interface, onde V1 é a velocidade da onda incidente e d é a distância entre P1 e P. E a onda secundária gerada em Q vai levar o mesmo tempo t igual a d sobre V1 para chegar no ponto Q1'. E nesse instante a onda refletida vai estar totalmente formada. Quando nós analisamos a figura 2.11 com um pouco mais de atenção, nós observamos que nós temos dois triângulos retângulos implícitos no desenho. O triângulo QP1P e o triângulo PQ1'Q. Esses dois triângulos são iguais porque eles possuem uma hipotenusa comum e os catetos iguais. Q' igual a D, P1 igual a D. Então, desse modo, o ângulo de incidência θ1 vai ser igual ao ângulo de reflexão θ1'. Bem, a análise do fenômeno da refração vai ser semelhante ao que nós fizemos para o fenômeno da reflexão segundo a teoria ondulatória. Nós vamos considerar o tempo que a onda leva para incidir completamente sobre a interface que divide os meios. A gente sabe que essa passagem da onda de um meio para o outro ela vai se dar gradualmente e vai levar um tempo t igual a d1 sobre v1 até que ela passe completamente para o meio 2. Né? E esse tempo que ela leva para passar do meio 1 para o meio 2 é justamente o tempo que o ponto Q leva para chegar no ponto Q2, ou seja, os tempos vão ser iguais. Só que no meio 2, a velocidade da onda ela vai ser diferente. Né? De acordo com a teoria ondulatória, essa velocidade ela vai ser menor no meio 2. E nós vamos ter um tempo t igual a d1 sobre v1, que também vai ser igual a d2 sobre v2, onde d2 é a distância que a onda percorre no meio 2 e v2 é a velocidade da onda nesse meio. Bem, então aqui mais uma vez nós estamos procurando uma relação que forneça a razão entre o seno de θ1 pelo seno de θ2. Nós vamos analisar mais uma vez os triângulos inscritos aqui no esquema da figura. Aqui nós temos o triângulo QP1P e o triângulo QP2 ou QQ2P, certo? Então, a partir desses dois triângulos, da análise desses dois triângulos e das distâncias envolvidas, nós vamos tentar obter a relação que vai relacionar essa teoria com a lei de Snell-Descartes. Então, vamos lá. Dos triângulos Q, P1P e triângulo Q2P, nós vamos obter. Bem, nós temos que no triângulo QP1P, D1 é o lado oposto ao ângulo θ1 e que QP é a hipotenusa desse triângulo,
Sendo assim, nós temos que D1 vai ser igual a QP, segmento de reta QP, que é a hipotenusa, vezes o seno de θ1, que é o ângulo oposto ao lado. E, analogamente, né, nós vamos encontrar o valor, né, a expressão para a distância D2. QP é a hipotenusa do triângulo QQ2P, e θ2 é o ângulo oposto ao lado D2. Desse modo, D2 vai ser igual a QP, que multiplica o seno de θ2. Aplicando a expressão 2.6, nós vamos encontrar, D1 sobre D2, D1 sobre D2, de acordo com a expressão que nós acabamos de encontrar, vai ser igual ao seno de θ1 dividido pelo seno de θ2. Aplicando a expressão 2.6, nós vamos encontrar essa razão em função das velocidades das ondas no meio 1 e no meio 2, né, respectivamente V1 e V2. Então, D1 sobre D2 vai ser igual a seno de θ1 sobre o seno de θ2, que vai ser igual a V1 sobre V2. Isso aqui, se nós aplicarmos também a lei de Snell-Descartes, vai me dar o seguinte resultado, ó, que o índice de refração relativo entre os meios 1 e 2 em 1,2 vai ser igual a V1, que é a velocidade da onda no meio 1, dividido por V2, que é a velocidade da onda no meio 2. Bem, então vamos agora analisar rapidamente o nosso resultado. De acordo com o esquema apresentado na figura 2.12, o raio luminoso ele passa do meio 1 menos refringente para o meio 2 mais refringente. Isso é indicado porque o raio luminoso ele se aproxima da normal quando ele passa do meio 1 para o meio 2. Então isso significa que o meio 2 é mais refringente que o meio 1. A experiência mostra que o índice de refração relativo numa situação como essa, ele vai ser maior do que 1. Né? E como o índice de refração é maior do que 1, a relação apresentada na 2.7 mostra que a velocidade da onda no meio 1 é superior à velocidade apresentada no meio 2. Ou seja, a teoria ondulatória para refração ela está condizente com a experiência, ou seja, ela está concordando com a experiência quando ela diz que a velocidade no meio, né, a velocidade da onda no meio mais refringente é menor do que a velocidade da onda no meio menos refringente. Nós acabamos de ver que quando a luz passa de um meio para outro com características diferentes, ela sofre um desvio. Ela pode se aproximar ou se afastar da normal, a interface entre os dois meios. E esse desvio vai ser tão forte, né, quanto maior for essa descontinuidade nas características dos dois meios. E nós vimos que essa descontinuidade ela pode ser expressa em termos de um índice de refração relativo entre essas duas camadas de materiais diferentes. O índice de refração relativo ele pode ser obtido a partir do índice de refração absoluto de cada um dos meios considerados na interface. E esse índice de refração absoluto nada mais é do que o índice de refração de um determinado meio em relação ao vácuo. Esse índice de refração absoluto ele é obtido pela razão entre a velocidade da luz no vácuo
pela velocidade da luz no meio material considerado. A partir dessa relação, a gente também pode obter a velocidade da luz naquele determinado meio material, tendo apenas que colocar essa expressão em função de V, né? Ou seja, V vai ser igual a C, que é a velocidade da luz no vácuo, dividido por N, que é o índice de refração absoluto. Aqui abaixo nós temos os valores do índice de refração para alguns meios. Nós temos o ar atmosférico com índice de refração igual a 1,000293. A água a 20 graus Celsius possui um índice de refração absoluto igual a 1,36. E o vidro possui um índice de refração absoluto que varia entre 1,52 e 2. Lembrando que o índice de refração absoluto, da mesma forma que o índice de refração relativo, ele é uma grandeza adimensional. Nós podemos obter uma expressão para o índice de refração relativo entre dois meios em função do índice de refração absoluto de cada um desses dois meios. Basta nós utilizarmos a expressão 2.8 que nós acabamos de encontrar e aplicá-la na expressão 2.7, que fornece o índice de refração relativo em função das velocidades. Bem, então aplicando a expressão 2.8 na expressão 2.7, nós vamos encontrar um valor para o índice de refração relativo entre os dois meios considerados. Então nós vamos ter N12, que é o índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1, vai ser igual à velocidade do meio 1 dividida pela velocidade do meio 2. De acordo com a 2.8, a velocidade do meio 1 vai ser C dividida pelo índice de refração do meio 1, que é N1. Isso, o índice de refração absoluto. Dividido pela velocidade V2. Quem é a velocidade V2? É C, que é a velocidade da luz no vácuo, dividida pelo índice de refração absoluto do meio 2, que é N2. Então, isso aqui vai me dar, para o índice de refração relativo do meio 2 em relação ao meio 1, um N21 igual a N2, que é o índice de refração absoluto do meio 2, dividido por N1, que é o índice de refração absoluto do meio 1. Ou seja, o índice de refração relativo do meio 2 em relação ao meio 1 é o quociente de seus índices absolutos. Bem, para encerrar a aula de hoje, nós vamos definir o que seria caminho óptico. O conceito de caminho óptico, ele vai ser utilizado muito daqui para frente na nossa análise da óptica geométrica. O que seria o caminho óptico? Se nós considerarmos um meio de índice de refração absoluto n, o tempo que a luz vai levar para percorrer uma distância d vai ser dado, no caso, pela razão entre a distância considerada pela velocidade da onda. Se nós calcularmos a velocidade em função do índice de refração absoluto, nós vamos encontrar um valor de t que vai ser igual a nd, que é o produto do índice de refração absoluto pela distância percorrida pela luz, pela onda luminosa, dividido pela velocidade da luz. Esse produto nd, o produto do índice de refração pela distância percorrida, é que é definido como sendo o caminho óptico associado a esse percurso da onda luminosa.